Continuamos o nosso debate com parlamentares do Rio Grande do Sul sobre o segundo turno da eleição que vem aí. E eu vou começar pelo segundo turno do Estado, ou já coloco o segundo turno presidencial também? Até acho que vou colocar os dois, porque aí eu chego onde pretendo. Nós esmiuçarmos, até porque falamos antes de reforma política, o tema do presidencialismo de coalizão, o tema das coligações verticais, voto vinculado, isso parece antidemocrático. Enfim, eu vou me permitir fazer o que no intervalo eu fiz quase que em tom de blague, porque tenho esta liberdade com os convidados, tenho certeza disso, e sei até que posso dividir com o telespectador. Vamos imaginar a situação do deputado Giovanni Feltes. Michel Temer, vice-presidente de Dilma. José Ivo Sartori, do PMDB, candidato ao governo do Estado. Vota 15 e vota 13? Como é que faz? O PMDB está nas suas instâncias discutindo isso de uma forma muito reservada, conversando com os partidos coligados até aqui, e quinta-feira deve noticiar qual o seu apoiamento. Eu sou um homem de partido e a decisão que o partido tomar aqui no Rio Grande do Sul certamente acatarei, mesmo que venha em contrariedade àquilo que particular e individualmente eu possa estar imaginando que seja o mais adequado. O fato é que aqui no Rio Grande do Sul há uma situação absolutamente sui generis. O governador do estado, Tarso Genro, na sua primeira entrevista, tão logo eleito no primeiro turno, disse clara e textualmente o seguinte: converso para compor o meu governo nos próximos 4 anos com todos os partidos, menos com quem? Com o PMDB. A partir daquele momento que o governador atual, Tarso Genro, que concorre, simplesmente jogou fora qualquer possibilidade de conversar com o PMDB, nós nos sentimos extremamente alijados de qualquer processo. Dito pelas palavras daquele que é a maior autoridade política do partido aqui no Estado, certamente nos deixou liberados para qualquer outro caminho que viéssemos a tomar. E isso, de certa forma, explica e justifica o que a gente tem levado até aqui. Mas o que me parece, Beto, importante colocar é de que nós, aqui do Rio Grande do Sul, temos uma postura de muito respeito em relação ao eleitorado. Mas nos permitam também ficarmos exultantes com os resultados que nós colhemos. O PMDB no Rio Grande do Sul foi vitorioso nesse último processo eleitoral. Não só o Sartori teve um desempenho magnífico, chegando em primeiro lugar, quanto também mantivemos os 8 deputados estaduais que nós tínhamos na bancada do PMDB estadual, e na esfera federal nós invertemos uma tendência que vem se acentuando ou se confirmando a cada eleição, perdendo um deputado desde a eleição de 1990. Nós tínhamos 9, estávamos com 4. Esta eleição, nós voltamos a ter 5 deputados federais. O PMDB cumpriu um papel magnífico, em especial com a liderança daqueles que nos representaram disputando o governo do Estado. E verdadeiramente eu acho que o grande derrotado dessa eleição é o Tarso Genro. Convenhamos, um governador que se elegeu. Eu não vou entrar no mérito, não é provocação, mas que é verdade, da questão do piso do magistério, assinar, propor, não cumprir, eu poderia arrolar tantas outras situações. Se elege no primeiro turno, há 4 anos atrás, agora fica atrás do Sartori. Faz pouco mais do que 30% dos votos. Temos ou não temos o que comemorar? Claro que sim. O PMDB foi grandemente vitorioso, o Sartori e o Cairoli foram grandemente vitoriosos e a nossa coligação está exultante. É claro, com muita responsabilidade, olhando logo ali adiante para o segundo turno, onde vamos continuar consultando os nossos corações, porque ali não tem margem de erro. Você sabe o que é melhor para o seu Estado. Na eleição presidencial, então, fica a informação de que a executiva e o diretório ainda irão ver como tratam esse tema de Michel Temer ser vice de Dilma e haver uma outra candidatura. Existem consultas aos partidos coligados agora, aqueles que de um modo geral estão se aproximando e dando sinalizações e indicações de que vão nos acompanhar nesse processo de segundo turno, e é a partir disso que vai sair o resultado na quinta-feira. A tendência, me parece mais do que natural, é apoiar o candidato Aécio Neves. Mas há que se aguardar a decisão do coletivo do partido que vai fazer isso, não tenho a menor dúvida, para todo o Rio Grande. Bom, e o PTB, em nível nacional, também tem a mesma posição que tem o PMDB? A mesma situação, é diferente do posicionamento local?
A questão, o PTB nacional fez a opção pelo candidato a presidente Aécio Neves e a bancada federal apoiando a Dilma. Nós, no Rio Grande do Sul... O partido apoiando Aécio e a bancada apoiando federal, Dilma. A Dilma. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos também um resultado importante nessa eleição. Nós, com 5 deputados, ficamos com 5 deputados, somos um partido tamanho médio no Rio Grande do Sul, e de 2 deputados federais, fomos para 3 deputados federais. Né? Eu acho que uma representação importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós, aqui no estado, estamos no governo Tarso e nós fomos convidados pelo governador, depois que ele ganhou a eleição no primeiro turno, a participar no governo para dar sustentação na Assembleia Legislativa. Foi isso, numa reunião decidida na executiva, e nós então aceitamos o convite do governador e estamos no governo e ficamos no governo. Né? Foi diferente que o PDT saiu do governo, o PSB saiu do governo, o PTB permaneceu e nós estamos no governo. A bancada estadual hoje, na reunião tradicional de terça-feira, a bancada pela maioria decidiu, vai apoiar o Tarso ao segundo turno. Com uma dissidência. A maioria, sim, apoia. Né? Temos uma dissidência que é o deputado Marcelo Moraes, que não apoia, mas a maioria absoluta apoia o Tarso, né, a reeleição agora no segundo turno. A executiva estadual do partido vai se reunir, o presidente nos convocou para quinta-feira uma reunião, tá, e ver como é que vai se decidir esse processo todo, mas a bancada já decidiu. Vai apoiar? Vai apoiar o Tarso. Tarso Genro. E com relação ao diretório, a executiva nacional, mais a bancada federal, não está claro ainda? Não está claro. Como eu sou deputado estadual, eu não sei o que aconteceu em Brasília, mas eles estavam reunidos hoje em Brasília, os deputados federais, com a executiva nacional. E eu não sei desse resultado. Muito bem. Bom, o PSDB tem uma situação muito clara, tem um candidato à presidência que é do partido. Nós temos uma situação menos complexa, né, do que o PTB e o PMDB. Particularmente, nós já estamos em campanha para o segundo turno para o nosso candidato Aécio Neves, e amanhã, às 15 horas, nós vamos ter um encontro em Brasília, que alguns representantes nossos irão, de mobilização do PSDB com os seus deputados estaduais, federais, senadores e governadores, para tratar desse encaminhamento do segundo turno. Na candidatura do Aécio, o próprio candidato tem um posicionamento muito claro de fazer a própria interlocução, né? Como fez com a Ana Amélia no primeiro turno, aquela relação pessoal que eles tinham e próxima, e fez um indicativo de que gostaria que o PSDB estivesse ao lado da candidata Ana Amélia, e o PSDB também tinha esta vontade. E nesse primeiro turno nós andamos juntos com a candidata Ana Amélia, fizemos uma campanha que, na minha visão, uma campanha muito limpa, uma campanha muito clara, que chegou até a casa das pessoas com os posicionamentos da nossa candidata, mas não logramos êxito. O candidato Aécio, se não me engano, já fez até contato com o nosso candidato, com o candidato Sartori do PMDB. Não, acabou de dizer, com o nosso candidato. Com o nosso, hoje mesmo se definiu isso, o PSDB definiu em nota, né, com a coligação. Com o candidato primeiramente Sartori do PMDB, e aguarda essa decisão da executiva estadual do PSDB de qual é a linha e o encaminhamento que eles farão. Nós, como partido, e aí num posicionamento muito claro, e nós deixamos isso claro em virtude de, muitas vezes no próprio Conversas Cruzadas, nossos posicionamentos contrários ao PT, eu, Raul Ponte, que muitas vezes debatemos aqui na tribuna, e a nossa composição partidária tem esse encaminhamento, claro, que tu tem algumas diferenças nos pleitos municipais, raramente, mas tem os PT e PSDB juntos, como tem na condição que a nossa reforma política, enquanto ela não vem, nós vamos ter essas condições de ter coligações um pouco desproporcionais. Mas nós, hoje, de manhã, o PP, o PSDB, o PRB e Solidariedade fizeram um encaminhamento indicativo que vão encaminhar para os seus prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores e lideranças, o apoio ao candidato Zé Ivo Sartori. Historicamente, no Rio Grande do Sul,
nos governos do PMDB, o PSDB esteve muito mais próximo do que esta eleição que passou. Nós fomos vice do Antônio Brito, nós fomos vice do candidato Rigoto, e nesta eleição nós tivemos com o PP, em virtude até da própria candidatura Governaram o Estado. Governamos, fomos vice as Cruz, duas vezes. O PMDB junto com o PSDB governando o Estado, no segundo turno. Então é muito natural que o PSDB esteja ao lado do Sartori, até porque a própria linha de governo, de encaminhamento que se fez na administração dos 8 anos do Sartori, o PSDB foi parceiro lá em Caxias e temos essa proximidade partidária. Então, não haveria o porquê o PSDB titubear, fazer aquela situação de, olha, vou esperar para o PMDB nos procurar. Não, nós somos muito claros. E eu deixei isso muito claro dentro do PSDB. Olha, se nós não tivermos posicionamento de apoio ao PMDB, eu particularmente vou apoiar o Sartori, porque creio e acho que ele será um excelente governador para o Estado, principalmente com as qualidades e predicados que ele apresentou como prefeito de Caxias e que vai encaminhar tudo isso no momento em que o Estado precisa de uma gestão de qualidade. Raul Ponto, aqui no programa de ontem, alguém trouxe este dado que está também aflorando na bancada de hoje. Somados os percentuais de quem chegou à frente, que foi o Sartori, mais a Ana Amélia, nós temos aí, arredondando, 65 por 35, nós dividindo o eleitorado entre estas duas candidaturas e Tarso Genro. Ou seja, o PT vem para o segundo turno precisando fazer uma virada. E onde buscar forças e onde buscar tantos votos? Primeiro eu quero, como o intervalo acabou não me dando a oportunidade de uma segunda volta aqui, eu quero esclarecer para não passar isso em branco, que nem o Lula nem a Dilma tinham maioria consagrada ou garantida para aprovar qualquer coisa. Todos sabem que não é assim. Especificamente o projeto da reforma política, isso é público, saíram nos jornais, o relatório do deputado Fontana, quer dizer, não avançou porque o próprio partido aliado, o Eduardo Cunha, líder do PMDB, foi o primeiro a objetar que não daria acordo para que avançasse. Então não é de que o governo não fez porque não quis, não. Quer dizer, o PSDB, foi dito aqui, quer dizer, eu vou acrescentar o terceiro item. Não é só não reeleição em 5 anos. O que o Aécio defende, publicado aqui pela 0 Hora, eu fiz pronunciamento sobre isso na Assembleia, publiquei um caderno sobre isso, portanto sei bem qual é a posição, é de voto distrital, que é dos sistemas eleitorais o mais antidemocrático. Então, é por isso que a reforma não saiu. É por isso que não avança, porque os principais partidos não dão acordo e, portanto, não se consegue votos para encaminhar nem ao plenário. Tá? Então, este é o que aconteceu. Bem, esta informação de que o Tarso teria dado declarações de que não aceita, não quer, não fala, ou não convidou, etc., é público e notório. A decisão da nossa política de alianças em 2012 e agora, de que, fruto da coligação que já vinha com o Temer no governo anterior, independente dos problemas regionais, nós incorporamos a nossa decisão programática, política do partido para todo o país, que o PMDB era um dos partidos aliados nesse campo. E na eleição municipal fizemos várias coligações. O que nós definimos que estava vedado, que não podia, era o DEM, o PSDB, exatamente por representarem um projeto oposto, que agora se expressa pelo Aécio. Bem, respondo à pergunta. Há 4 anos atrás, com o PT, com o PSB
e com o PCdoB se ganhou a eleição no primeiro turno. Então não é só o somatório de partidos, isso pesa, importa, mas é possível vencer uma eleição sem simplesmente contarmos o tamanho, o número de deputados, o número de filiados dos partidos. Isso depende da conjuntura, depende, né, de cada momento. Nós estamos diante de uma eleição que foi marcada por profundas comoções, por mudanças radicais de uma hora para outra, em que as pessoas, tinham uma ideia de um caminho, aí o acidente com Eduardo Campos, trágico, muda a candidatura, as pessoas imaginavam que a Marina era uma coisa, quando ela teve que ir para o debate, aconteceu outra. Durante toda a campanha, a Ana Amélia, senadora, estava franca favorita, bastou que ela tivesse que sair do teleprompter, né, e entrar no debate, se esfumaçou o favoritismo. Bem, nós queremos ter a oportunidade, neste momento, de fazer a discussão. Nós queremos saber que partido é esse do Rio Grande. O Sartori não é do partido do Rio Grande, porque não existe esse partido, ele é do PMDB. E o Sartori era deputado com o Brito, e naquele momento se aprovou o contrato com o governo federal, danoso ao Rio Grande do Sul. Ali naquele momento Nunca houve aceno do governo federal pós isso para mudar e fazer uma nova renegociação da dívida, portanto que não querem. O que aconteceu naquele momento foi isso. E isso tem que ser discutido e não colocado um biombo de que há um partido do Rio Grande. Um governador que ganha no primeiro turno e faz pouco mais do que 30%, tu não acha que é um governador que foi reprovado? Pela opinião pública? Reprovado em quê? Mas ganha em primeiro turno, disparado, e agora faz pouco mais do que 30%. Vamos pegar... É reprovado do processo? Vamos pegar meia dúzia... Uma candidatura se esfumaçou. Deixa eu terminar meu raciocínio. Nós estamos até aqui, cada um ouvindo o que os outros falam. Exato. Eu já ouvi, tu já fez 3 ou 4 acusações falando sozinho. Fazer conversas cruzadas, né? Não, mas não é que as conversas cruzadas têm que respeitar uma certa lógica, sim, porque claro. senão o telespectador não vai poder. Não é só isso, eu tenho que respeitar a legislação. Pois é, mas tá bom, mas o problema é que, né, nós estávamos aqui fazendo uma análise. Né? O deputado já aproveitou para justificar o seu voto, para desqualificar um dos candidatos do segundo turno. É que tu estavas fazendo em relação ao outro. Não, mas bom, já ficou claro um tema, e eu vou aperfeiçoar aqui, perfectibilizar para adequar até a questão da legislação e a igualdade que eu estou dando de tempo. Eu vou dizer o seguinte, que a coligação que nós tínhamos, ela se mantém, e nós, é evidente, esperamos, assim como tivemos no primeiro turno, o apoio de um número muito grande de prefeitos, de parlamentares do PDT, queremos que eles continuem nos apoiando, porque tem uma identidade de programa. Nacionalmente, bem, qual é a lógica? Quer dizer, eu quero entender, eu quero que o eleitor, o cidadão do Rio Grande do Sul, entenda ou explique como que um partido que tem o vice-presidente na chapa atual e futura vota no outro. Se é assim, então tem que declarar claramente que a sua identidade programática e não partidária, que a sua identidade programática é com o outro. E dizer claramente, olha, nós somos da turma do Aécio, nós somos da turma dos neoliberais, nós somos da turma do Estado mínimo, nós somos... É isto, porque... No caso do PTB, é a mesma coisa em relação a Dilma. É evidente. Não esqueça disso, é evidente, por isso que há um conflito. Agora, há um conflito dos partidos que o que não dá é para a gente passar para a sociedade, que a sociedade precisa de reforma política, que a sociedade precisa de modernizar o sistema e, ao mesmo tempo,
os partidos estão dando os exemplos completamente distintos daquilo que se fala. O próprio Muito bem. PT e PTB também. Bom, Igual. nós estamos... Nós temos um programa e 2 candidaturas idênticas. Nós estamos provando o que temos trabalhado reiteradamente quando se fala tanto em reforma política. Há esta dificuldade. Bom, o deputado Redecker acabou de recordar que já esteve com o Raul Ponte no mesmo palanque numa eleição municipal. Estas coisas... Aqui no Rio Grande do Sul já se cumpre uma parte daquilo que anunciou o Aécio da futura reforma política. Não tem reeleição. Não deve acontecer essa vez de Nós novo. temos que tratar disso. Agora, o deputado Raul Ponte respondeu, e já respondeu quase que com o conteúdo que eu imagino vem aí nos programas e nos debates, respondeu questionando esta passagem do PMDB por governos anteriores e não esta condição de abranger todo o Rio Grande. É isso. Não só o do Brito, como disse o Redecker, o da Ieda, né, o do Regoto, que também estavam juntos. E que as pessoas têm que relembrar, porque senão parece que o sujeito saiu da colônia ontem. Só uma colocação do meu partido é o Rio Grande, para te explicar, a sociedade do Rio Grande entendeu bem. O que quer dizer o meu partido é o Rio Grande? É de que está mais do que na hora de que as divergências que existem entre nós possam ser superadas por uma coisa maior. O Estado do Rio Grande do Sul. Mas não é dizer que não existe o partido, meu partido essa é o Rio Grande. tese, Feltes, é defender o Rio Grande de todos, independente das diferenças que nós temos. Essa então, o meu partido é o Rio Grande. Mas essa é a maior fraude. Inclusive com o PT nos essa é uma fraude eleitoral. Praticada desde a época que o Simão... Muito bem. Você se lembra do coraçãozinho do Rigoto? Meu partido é o Rio Grande, é exatamente isso. É isso. Porque não existe fraude eleitoral é prometer e assinar o piso do magistério não existe não cumprir. Os partidos Vamos ao intervalo e já voltamos.